Bom dia, Andressa. Prazer enorme estar falando com você, com o Matheus, com os ouvintes e especialmente com a comunidade da minha cidade, Canoas. Ainda estou na cidade de Puebla, no México. Como o senhor tem acompanhado e conseguido interferir e ajudar na solução da crise da saúde de Canoas, que infelizmente não é só mais um capítulo, mas é um capítulo que impacta, claro, nos profissionais de saúde, impacta também no atendimento à população de forma ou outra. Não dava para ter conversado, havido um diálogo antes do encerramento dos contratos naquela noite da semana passada, em vez de fazer isso, ter a conversa com o Instituto antes, ter a conversa com a administração da cidade para não chegar numa judicialização? Andressa, assim, tenho mantido contato direto. Hoje nós sabemos que a tecnologia, a internet nos aproxima, então tenho mantido reunião cedo da manhã com o pessoal, meio-dia, a hora que for necessário a gente está em contato, tá se comunicando. A gente não vejo assim, porque não é a crise, essa crise não é de Canoas, Andressa, ela é mais midiática e Canoas foi pega como sei lá, parece que o problema só está em Canoas. Embora, se vocês acompanham aí, vocês veem que tem uma frente de prefeitos, um grupo de prefeitos se movimentando, indo no governador, indo em Brasília, fazendo reuniões, buscando alternativas para essa crise que é de todos, da grande Porto Alegre. Não, a gente tem falado sobre as diferentes cidades, Sapucaia, Viamão, mas é que Canoas teve a demissão de 600 profissionais de saúde na semana passada, então não é uma crise midiática, é uma crise verdadeira, né, prefeito? Não é uma crise que não chega a 600 pessoas, porque muitos desses estão sendo reaproveitados no Hospital Nossa Senhora das Graças. Temos mais de 200, acredito, em torno de 250 sendo reaproveitados, né? Agora, não dá para ficar com uma empresa que só estava ali para fazer a administração do hospital, dos funcionários do hospital, porque o HPS, hoje o HPS não existe. Prédio físico, a instituição, a HPS está lá, que foi arrasada, devastada pela enchente, esse prédio não existe. Então, o corpo físico do HPS não existe. O que aconteceu? Foi a gestão anterior transferiu o HPS, os funcionários do HPS, para dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças, que já é uma instituição fragilizada. Então, acumulou-se número de servidores, a empresa nunca foi clara com a prefeitura, nunca passou o PO, nunca passou o número de funcionários que estavam trabalhando realmente. Então, nunca o pessoal da administração, Andressa, ficava lá na Matias Velho. Eles arrumaram uma sala lá, um QG, e ficavam lá. Quem ficava abraçando a bronca era a direção do Nossa Senhora das Graças. Então, nós achamos por bem, e quem ficava respondendo aos problemas é o nosso pessoal das Graças, que virava e continua virando 24 horas, às vezes, a direção, o plantão, para resolver essa situação. Mas agora o Instituto volta para a cidade por determinação judicial, volta para o HPS mesmo nesse local improvisado. Não dava para ter tido essa conversa antes, prefeito? Nosso jurídico vai contestar. A princípio, eu entendi que ele volta só para a questão administrativa, não para assistencial, né? Então, porque é um prejuízo enorme. É enorme, Andressa, eu confesso para você, não fiz isso para brincar ou para qualquer coisa, porque tem que ter um choque de gestão, tem que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, e além do mais... Mas, prefeito, não tinha outra forma de fazê-lo sem engatar esse vai e vem jurídico aí na Justiça de Decisões Judiciais e da forma como foi feita a comunicação aos funcionários, não tinha um jeito diferente? Eu fiz em comum acordo com o Estado, não estou trabalhando sozinho. Aliás, quero ressaltar aqui que o Estado, nessa questão, tem sido um baita parceiro de Canoas. Secretária Arita tem assim, estado
ciente de todas as ações que nós estamos fazendo. Nós não estamos brincando com a saúde das pessoas. Nós estamos tendo responsabilidade. E pode ter certeza, daqui uns dias vocês vão dar razão da ação que nós tivemos, porque não tinha mais condições de continuar com a empresa sem... Aliás, a empresa estava já até sem contrato, estava pagando ela por reconhecimento de despesa. Então, não tinha mais motivos para manter a empresa. Só sim, o nosso ponto não é nem defender a empresa, não sabemos dessa realidade, mas sim dos profissionais e da população, né, com atendimento adequado. Os profissionais nós pagamos, nem passamos o dinheiro para a empresa. Passamos diretamente, a prefeitura passou diretamente para a conta do servidor que estava trabalhando, porque muitas vezes aconteceu de a prefeitura passar e mesmo assim o servidor receber atrasado 2, 3, 4, 5 dias atrasado o salário. Então, nós fizemos isso com muita... E olha só, nós contratamos então mais de 200 funcionários, acredito que aí vai estar chegando a 250 servidores. Nesse período todo, abrimos 44 novos leitos. Só no final de semana agora, abrimos mais 20 leitos para atender aí a demanda. E sem contar a quantidade de material, de insumos, colchões, cama, cadeiras de roda que foram encontrados lá no prédio do HPS, enquanto lá no Nossa Senhora das Graças nós fazemos uma ginástica danada para conseguir mais um leito, mais uma cama, uma cadeira de roda. E imagina assim, Andressa, a situação. Nós estávamos com uma porta de emergência e 2 empresas cuidando disso. Está conflito. Um dia eu saí da prefeitura sem avisar o secretário de saúde, sem avisar o diretor do hospital. Liguei para um dos médicos, que é um dos líderes lá, e disse, me reúne um grupo de médicos aí, eu quero conversar. Só o prefeito e vocês. E aí, sabe qual é o pedido do pessoal do Gracinha? Por favor, deixa nós trabalhar, nós damos conta. Deixa nós cuidar da saúde, porque está dando muito conflito. Hoje o programa que o governo do estado fez, aí ele é pela produção. O assistir? Né? O assistir, isso. O assistir, ele é pela produção. Com a chegada do HPS dentro do Graças, ele acabou atrapalhando a produção do Graça. E os profissionais do Graça pediram assim, deixa nós cuidar e nós vamos dar conta. É uma porta de emergência só. Aí eu tive uma ideia de nós realocarmos a porta de entrada do Graça, do HPS, para o Hospital Universitário até que seja concluída a reforma do HPS. Então, é uma ginástica danada, mas nós vamos vencer esse grande desafio aí e colocar a saúde em dia. E os servidores, muitos deles estão sendo reaproveitados, estão sendo contratados, mas quem faz a gestão agora é o Hospital Nossa Senhora da Graça. Eu acredito, Anderson, assim, que a Justiça vai se conscientizar agora com os argumentos que nós vamos... Hoje o nosso jurídico vai entregar na Justiça para contestar a decisão, de que ela vai se conscientizar de que realmente para funcionar melhor, para nós darmos uma melhor assistência para os canoenses, e aliás, não só para os canoenses, né? Porque nós somos Canoas, referência aí para boa parte do estado do Rio Grande do Sul, acredito que... Mais de 100 municípios. Mais de 100 municípios, então Canoas tem uma importância para a saúde do Estado. E o governo do Estado tem total interesse e também tem que se mexer para ajudar nós a socorrer não a cidade de Canoas, mas a saúde de Canoas, a saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que passa por momentos difíceis. Se você vê aí, o prefeito Sebastião Melo liderando aí, batendo, buscando recursos, eu tenho acompanhado quase todas as nossas reuniões, buscando alternativas, tentando que o governo federal também aumente o teto MAC, que desde que eu me conheço por gente já se fala nessa história de aumento do teto MAC e nós não chegamos a algum conceito assim. Então foi necessário, assim, o rompimento ocorreu porque estava insustentável.
E eu, como prefeito, não posso deixar a minha população sofrer e não fazer nada. Agi e tirei a empresa que não estava entregando o resultado. Então, eu fui eleito para tomar decisão e acredito que nesses 5 meses, assim, a gente não viu o resultado da empresa, essa que estava no HPS, para que atendesse bem a nossa população. Então, são coisas que mexem muito com a gente, Andressa. Tu ver, assim, a pessoa sendo necessitada, estando necessitada, e aí, uma outra questão interessante, Andressa. A minha casa foi invadida pela água também. Eu também sou vítima, ficou 20 dias a minha casa com água dentro. Aí imagina assim, eu me mudo, tu me acolhe na tua casa. Eu fico lá 13 meses que nem ficou o IACS dentro do HPS. E eu, em nenhum momento, eu contribuo com você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o IACS, ele estava dentro do Graça, ele não ajudava nas despesas com insumos, não ajudava na despesa de pagamento de água, de exame, nada. Ele se utilizava do Gracinha para fazer o serviço que não era feito por ele, era feito pelo Graça, a assistência. Então é difícil, né? Imagina a pessoa ficar 13 meses dentro da casa, citei teu exemplo, mas pode ser uma outra pessoa, né? E nesses 13 meses não ajudar a pagar a luz, não ajudar a pagar a água, não ajudar nas despesas de alimentação, ficar como um indivíduo. Está ficando mais claro para a gente, isso reforça porque há tantos dias a gente solicitava que o senhor pessoalmente se manifestasse sobre isso, os motivos que levaram ao rompimento, né? E isso é claro que ocorreu em um momento de emergência, a transferência em razão da enchente. Mas eu quero saber do senhor o que vai acontecer daqui para frente. O senhor falou sobre a transferência do que antes era demandado para o HPS para o hospital universitário. Isso vai ocorrer com um reforço no contingente de servidores no hospital universitário? Se vai ocorrer, quantos são e quando, né, ocorre esse reforço? E eu quero saber também qual é o plano que a prefeitura tem para a reabertura do HPS no local original. Eu sei que isso não é tocado somente pela prefeitura, tem dinheiro federal envolvido, mas qual é a previsão de reabertura e quem vai atuar no HPS no momento em que ele for reaberto? Bom, a primeira assim, a boa notícia, assim, que nós estamos trabalhando é para que em 45 dias, em comum acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, com a secretária Arita, semana passada a gente teve uma reunião e nós ajustamos que em 45 dias a porta de emergência, a porta de entrada no HU estaria conclusa. Então nós trabalhamos com esse prazo de 45 dias, o Hospital de Pronto-Socorro estar atendendo lá no Hospital Universitário? No Hospital Universitário. Quem nesse período vai fazer a gestão será a empresa ASM, que faz a gestão do Hospital Universitário. E por falar, antes de mudar o assunto, vou terminar a resposta do Matheus. A questão da reforma do HU, nós realmente não está andando num ritmo mais acelerado por falta de recursos. Estamos correndo atrás para liberar junto à Caixa a agilidade na liberação dos recursos. Nós estamos, depois que estiver conclusa, nós vamos novamente buscar uma empresa que seja idônea e seja responsável para cuidar aí da saúde não só dos canoenses. Eu queria estar, André e Matheus, cuidando só da saúde dos canoenses. Sabe por quê? O município de Canoas hoje está investindo em 4% da nossa receita líquida com saúde. Então, eu tenho certeza que isso iria nos ajudar a atender muito bem a nossa população de Canoas. Mas como nós atendemos o Estado, o HPS é referência para 155 municípios. Então, quer dizer, nós atendemos um cálculo aí, quase 40% da população do Rio Grande. Então, nós aplicando esses 23%, quando nós deveríamos estar aplicando 15%, por que nós aplicamos 15%?
23%, 24%. E o prognóstico nos leva a uma crise maior ainda, que a previsão é que se nós continuarmos nesse ritmo, nós vamos chegar no final do ano investindo quase 30%. Então, eu tenho que fazer um choque de gestão, sabe por quê? Porque hoje nós gastamos 25% da arrecadação com educação. Aí, se nós botarmos mais 30% na saúde, passa para 55%. Mais 47% vai para a folha. Acabou, nós não vamos recolher lixo, nós não vamos desentupir os bueiros, nós não vamos fazer mais nada, porque tudo está comprometido aí com a educação, com a saúde e com a folha. Então Perfeito, só para ficar claro, no caso do HPS, terminada a reforma, a prefeitura dará início após a reforma ao processo de contratação, ou esse processo já está em andamento e terminada a reforma o hospital reabre? Nós vamos iniciar nos próximos dias já o processo de licitação, de busca da nova empresa. A previsão, Matheus, tu perguntou, eu acabei não respondendo, nós acreditamos que para o início do ano que vem. É uma reforma complexa. Veja só, nós pegamos a prefeitura em janeiro e tinha problemas na licitação, porque não continha a parte elétrica. Teve um erro lá na elaboração do projeto, que não continha a reforma elétrica junto. Temos que refazer, e isso leva tempo no meio público, é muito moroso, e vai aqui, vai ali. Acabamos refazendo, agora está ok, esperamos que o governo federal, eu tenho batido na porta, aliás, tenho tido bom diálogo, que se anunciava tempos atrás que eu não teria diálogo com o governo federal nem com o governo do estado, isso não se comprovou. Tenho tido muito bom diálogo, portas abertas com o governo federal, com o governo estadual, para resolver os problemas. Então, só para ficar claro, o senhor fala em início do ano que vem ter o HPS pronto na estrutura que ele tinha antes? Nós trabalhamos com essa expectativa, se o governo realmente liberar os recursos, né? Nós temos escassez de recursos, dependemos da liberação do recurso por parte da Caixa, e falando em Caixa, estamos falando do governo federal. Então, acredito que se nos próximos dias nós tivermos esse aporte financeiro, nós vamos fazer a obra andar com muita rapidez, porque já está a empresa contratada, a empresa está posta para acelerar o ritmo de obra. Nós vamos trabalhar 24 horas, fazer turnos, para que realmente nós venhamos a colocar o nosso HPS aí, que tem um papel importante para vocês dimensionarem a importância do HPS de Canoas. O estado do Rio Grande do Sul só tem 2 HPS, o de Porto Alegre e o de Canoas. Então, vocês por aí já podem dimensionar a importância que o nosso Hospital de Pronto-Socorro de Canoas tem na saúde, não só dos canoenses, mas, reforço novamente, do estado. Tá, a gente falou aqui que o IACS, eu falei antes que tinha mais ou menos 600 funcionários, o senhor disse que não foram todos desligados. O senhor tem os números atualizados de quantos foram desligados e quantos serão recontratados ou estão sendo recontratados pelo Gracinha? Nós, até ontem, última reunião que eu tinha, nós tínhamos 218 profissionais recontratados, né? Então, acredito que hoje deva, dentro da necessidade, ser mais alguns contratados, porque, na verdade, Andressa, estando as duas instituições dentro de um corpo físico, não tem necessidade de ter os 630 funcionários do IACS. Isso é óbvio que não há necessidade, porque iam conflituar. Qual a necessidade que vocês avaliam? Se não precisa ter esses 600, quantos vocês acreditam que vão ser necessários? É a nossa estimativa. Cortou bem na hora, prefeito. O senhor pode repetir, porque cortou sua fala bem na hora. A expectativa é que com 250, 300 funcionários nós consigamos atender bem, suprir a necessidade. As escalas estão todas sendo cumpridas integralmente. Se você ir hoje, o Graça, você vai ver que está fluindo melhor. Ontem a equipe de comunicação foi até o Graça, eu nem sabia que eles tinham feito isso, acompanhei pela rede social, e fizeram entrevistas com pessoas que deram informações, pacientes que estavam lá para ser atendidos, que estavam sendo atendidos com maior agilidade. Porque antes, o que acontecia?
a HPS esperava pelo Graça, o Graça pelo HPS, e virava aquela confusão toda. Hoje não, hoje eu cobro somente do Graça. Ó, por que não está andando a emergência? O que está acontecendo? Tanto é que a nossa emergência semana passada estava com mais de 500% de superlotação. Ontem ela baixou, já estava em 300%. Então está andando e vai melhorar mais ainda. Por exemplo, autorizei a reforma de 80 novos leitos lá no Graça que estavam desativados. Então nós estamos lá reformando esses novos leitos para nós, e à medida que tu reforma 2, 3 leitos, nós já entregamos, já reabrimos. Não vamos reformar os 80 para abrir os 80 tudo junto. Então, está tendo uma mudança significativa, sim, e a nossa gestão está tendo muito compromisso, muita responsabilidade. A saúde, no meu discurso... Está cortando um pouquinho, mas... Olhando. A gente agradece ao prefeito que conseguiu conversar conosco hoje, né? E é por isso que a gente estava insistindo nos últimos dias, se o prefeito estiver nos ouvindo, para que ele próprio falasse, né? Porque as outras fontes não sabiam responder como o senhor nos respondeu nessa manhã. E a saúde, me parece, é um ponto de grande atenção necessária, não só midiática, mas para o atendimento das pessoas, no fim das contas, né, prefeito? Muito obrigada por nos atender. Bom dia a todos.